Eu tenho medo de um monte de coisa. Eu tenho medo de barata, viva ou morta. Eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Eu já perdi meu pai, eu sei que não é um negócio muito legal. Eu tenho medo de ter algum cliente em algum dia, em algum momento, e eu não conseguir levar ele até o próximo nível que ele realmente precisa. Eu tenho um monte de medo. A questão é, esses medos me atrapalham ou eu consigo lidar bem com eles? E como que a gente lida com esses medos? Oi pessoal, que é o Candela aqui e eu vim falar pra vocês hoje sobre medo. Isso mesmo, o primeiro tabu que a gente tem que quebrar sobre medos é que medo é uma coisa horrível. When the unexpected is staring you in the face, fear is there to keep you safe. Medo não é nada disso. Medo, ele é um sentimento como outro qualquer que, se desregulado, pode fazer muito mal pra gente. Mas se você usar o medo na medida certa, ele pode ser benéfico. O medo ele serve para prevenir, né? Se você não tivesse medo, você atravessaria a rua sem olhar para os dois lados e isso definitivamente não seria uma coisa legal, né? Esses daqui são 6 principais medos que acarretam os seres humanos. Então, o primeiro medo é o medo das críticas. A gente fica pensando muito sobre o que as pessoas vão pensar de mim. O que elas vão achar se eu falar no meio da reunião? O que minha mãe, meu pai, meu amigo, meu vizinho vai pensar de mim se eu assumir aquele relacionamento? Então a gente fica com muito medo do que as pessoas vão pensar da gente e a gente acaba não vivendo a vida que a gente gostaria. Então, crítica é boa? É. A autocrítica é maravilhosa. Crítica dos outros é legal? Às vezes, se você souber usar, tá? A autocrítica, você tem que ter um outro princípio antes, que é o autoconhecimento. Você tem que saber quais são os seus valores, quais são suas crenças, quais são os seus propósitos. E aí, se você tem tudo isso, você pode fazer uma autocrítica, uma análise e ver se você está indo no caminho certo, se as suas decisões estão indo de acordo e em prol do seu propósito. O segundo medo que acarreta os seres humanos é o medo da pobreza. A gente se prende, às vezes, em profissões que estão prontas para falir, né? Aquelas profissões que a gente não está satisfeito, que é questão de tempo para a gente ter um colapso por manter mais um dia naquele lugar. Mas a gente fica lá por medo de não ter dinheiro para pagar as contas, a gente fica com medo de não conseguir conquistar outras coisas em outros pontos da nossa vida. Se você pegar historicamente, alguns dos homens de mais sucesso, tipo o Walt Disney, não tiveram esse medo, o medo da pobreza, né? O Walt Disney chegou a morar na rua e graças a esse período que ele morou na rua e ele conheceu um ratinho, que ele teve a grande sacada de fazer o Mickey. Então, a gente tem que se libertar do medo da pobreza, né? E existem várias formas. Não tô falando pra gente todo mundo sair correndo e morar na rua, mas eu tô falando pra você se precaver. Você tem um sonho, você tem um propósito, se organiza financeiramente pra poder realizar esse sonho, né? Senão você vai ser só mais uma daquelas pessoas que trabalha, junta dinheiro e não sabe o porquê. O outro ponto, o outro medo que a gente tem é o medo do amor. Mas como assim medo do amor, né? O amor é uma coisa tão boa. O amor aqui não é só o amor romântico, tá? É o amor familiar, amor de amigos. Às vezes a gente ama tanto essas pessoas que a gente tem medo de frustrar aquelas pessoas. A gente fica com medo de decepcionar essas pessoas e estragar relações que são importantes pra gente. E aí, por conta disso, a gente não toma decisões em prol dos nossos objetivos, né? Você deixa de ser aquela pessoa extraordinária para virar uma pessoa ordinária, né? Uma pessoa que vive ali na média, para não frustrar os amores, né? As pessoas que são importantes para você. Então aqui você tem que, para poder sanar isso, cerque-se de pessoas que te apoiam, que vão querer te levar para o próximo nível. E se você cair, porque você vai cair, é normal, o fracasso não é contrário ao sucesso, o fracasso faz parte do sucesso. Você tem que ter essas pessoas que você confia para estar do teu lado, para dar a mão e seguir junto, né? O outro medo que acarreta muito os seres humanos, né, é o medo de perder a saúde. Só que a gente usa esse medo da forma errada. Em vez de a gente se prevenir e fazer exercício, comer direito, né, a gente acaba
perdendo a saúde, ficando sedentário, obeso, vários outros pontos, né? Não faz um check-up, não faz uma avaliação, não faz um acompanhamento. E aí uma que por perder a saúde, a gente acaba perdendo energia para poder concretizar as outras coisas na nossa vida. Outra, a gente tem tanto medo de perder a saúde, né? Que em vez de a gente usar da forma correta e se prevenir, a gente acaba virando aqueles hipocondríacos cheios de minhoquinha na cabeça. Então você pega uma gripe, você vai pro Dr. Google, joga lá os seus sintomas e aí parece que você tem uma doença muito pior. E aí você gasta energia da forma errada, se preocupando com saúdes que não existem. A gente tá colocando um CID na vida. Tudo virou doença. Existem pessoas realmente que têm doenças, tá? Não tô diminuindo quem tem. Mas a grande verdade é que se você é muito focado, você tem um ponto de autismo. Se você é muito desfocado, você precisa tomar Ritalina, porque você provavelmente tem TDAH. E não é bem assim. Às vezes fazer alguns ajustes na nossa vida fazem com que a gente tenha uma vida muito mais equilibrada, né? Outro ponto importante que é acarretado por conta do medo é a idade avançada, a velhice. A gente tem que entender que a velhice está inerente ao ser humano. As pessoas ficam velhas. Eu não tenho mais 5 anos de idade, 10 anos, 15 anos, né? E espero eu, chegar nos meus 60, 70, 80 um dia. Então, idade e velhice é inerente ao ser humano, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente gasta muito tempo, dinheiro e energia tentando esconder essa idade. Então, a indústria da beleza nunca teve tão forte como é hoje. E se você quer ter esse lado da vaidade, quer se arrumar, faz parte da autoestima, tudo bem, eu não tô criticando isso. Eu mesmo não sei, mas adoro assistir aqueles tutoriais de maquiagem, né? Mas aqui o ponto a gente gasta tempo demais tentando demonstrar que a gente é muito mais jovem do que a gente é. Então existem pessoas que chegam ao nível de ter o medo da idade, da velhice tão forte, que você joga fora coisas que realmente são importantes para você, como relacionamentos. Quantas pessoas a gente vê por aí que troca de marido, de mulher por pessoas mais jovens como quem troca de roupa, né? Então a gente gasta muita energia tentando se sentir jovem, sendo que a gente devia gastar energia empregando o nosso conhecimento, nossos sonhos, né, no dia a dia, pra gente chegar sempre no próximo passo, no próximo nível, né? E o último é o medo da morte. Esse medo pode ser dividido em 2 etapas. O medo, as pessoas que têm medo do que vem depois, seja isso céu, inferno, reencarnação, nada. Então tem pessoas que gastam muito tempo e energia focando nesse medo e acabam desenvolvendo outras doenças, desenvolvem algumas doenças como ansiedade e depressão por não ter uma certeza definida do que vem depois, e essas pessoas acabam não gastando energia e não gastando a vivacidade delas na vida de hoje. E tem gente que desiste porque um dia tudo vai acabar. Então assim, pra que eu vou me esforçar em guardar dinheiro, né, pra poder realizar meus sonhos, se um dia eu vou morrer não vai deixar nada pra ninguém? Por que eu vou me preocupar em realizar determinadas coisas, porque vai dar muito esforço, muito trabalho, sendo que um dia eu vou morrer, não vou deixar isso, e vai que eu morro antes, é um negócio tão distante, que às vezes eu vou morrer antes e eu não vou ver o resultado disso. E aí a gente não corre atrás e não se esforça para poder suprir esse medo da morte. A nossa vida acaba não tendo tanto significado, nem pra gente, nem pros outros. E aí, se vocês perceberem, eu falei que eu ia falar como que vocês podem sanar esses problemas dos medos, né? Então, se vocês perceberem, o primeiro ponto aqui é que todos os itens para você sanar o medo, você tem que ter um propósito muito definido. Então, se você tem um propósito do que você quer, por que você quer, quando você quer, você consegue negociar com o seu cérebro para que esses medos fiquem de lado. E aí, propósito, tem muita gente que me procura para achar o seu propósito. Vocês têm que entender que propósito de vida são vários, a gente não tem só um propósito. Então a gente tem o propósito profissional, a gente tem o propósito familiar, o propósito pessoal, profissional.
Não lembro qual que eu falei primeiro. Então a gente tem vários propósitos aqui, né? E aí dentro do familiar a gente tem propósito como marido, mulher, como mãe, pai, filho, irmão. Então são diversos propósitos e às vezes a gente tem mais de um. Então, primeira coisa se você tem vários propósitos na sua mão, por exemplo, profissionalmente eu gosto de cozinhar e eu gosto de ajudar pessoas. Eu vou fazer um trabalho voluntário ou eu vou fazer um curso virar chefe de cozinha. Qual que faz o seu coração cantar? Qual que te dá brilho nos olhos? O que vai fazer você acordar todo dia com uma energia de viver assim, né? E aí você, naquele momento, você vai falar assim, é esse caminho. Então escolhe um e vai. O outro não precisa ser excluído. Você pode fazer como hobby, mas escolhe um para você dedicar sua força e sua energia, né? E vai. E assim, não se preocupa. Tem muita gente que acha que propósito de vida é um negócio, é um presente que nasceu com você e que você vai ficar ali para sempre ou procurando esse propósito ou encontrando e vivendo ele. Mas a grande verdade é que a gente muda. Eu não sou mais a pessoa que eu era com 10 anos de idade e eu não sou a mesma pessoa que eu vou ser quando eu tiver 60. Então, eu mudo, a minha visão de mundo muda. E aí isso pode fazer com que os nossos propósitos mudem também. Então, escolhe um caminho e vai. Isso é o mais importante. E por que eu falo que é importante, né? Schopenhauer, ele falava que... É meio cruel o que ele falava, mas ele falava que a vida estava entre a angústia e o tédio, né? Parece horrível, mas vou explicar de um jeito legal. De um jeito que faz sentido para vocês. Aqui estão os nossos propósitos de vida. São todos esses aqui. E aqui está o momento onde nós decidimos qual vai ser esse propósito. Aqui está a angústia, porque o nosso propósito ainda está muito longe. E aí aqui está o tédio. A gente já chegou lá no nosso propósito. Então depois que a gente já tem aquilo ali, tem o momento cheguei lá, sou vitorioso. Mas com a rotina, esse momento vai diminuindo. Então, como que a gente faz para não ficar nem só no da conquista e depois tédio, nem na angústia de ver que está muito longe para a gente concretizar o que a gente quer? A gente tem que viver aqui. Mas como assim aqui? Aqui é a jornada. Aqui é quando você descobre o que você quer. Aqui é o percurso para você chegar aqui. Então, esse tempo todo aqui do percurso, você está vivendo feliz. Você tem um propósito definido e você está lutando por ele todos os dias. E aí, para você chegar sempre e não colocar também o seu propósito muito longe para você viver só o momento uma vez na vida ou nunca, né? Tem um jeito simples de a gente fazer isso. Vamos ver se vai dar para pegar aqui. Tem aqui a escada de progresso. Essa aqui é a nossa jornada, todo vermelho aqui, né? Eu vou colocar aqui de azulzinho, a angústia, né? O momento que a gente descobre de azul. E aqui de preto. Aqui, que é onde a gente chega no tédio, que é o nosso grande propósito, que é o momento né? Vou colocar uma menininha aqui feliz. Nosso momento ele tá longe, ele é o último degrau. Ele é o último degrau. Aqui é o momento da angústia. O momento do despertar. O momento que a gente descobre qual vai ser a nossa jornada. E aí a gente tem que fazer isso daqui. A gente tem que desmembrar isso daqui em pequenas rodinhas dessa. Então a gente vai estar constantemente vivendo esse momento. Então a gente vai ter vários momentos de felicidade e de conquista na nossa vida. Então a gente vai subir um degrau, se fez feliz no caminho, teve momento aqui, e aí antes de gerar o tédio de estar aqui, a gente já olha pra cima e fala assim, qual que é o próximo degrau, qual que é o próximo nível? Então a gente não vai chegar nesse momento de tédio mais. E aí quando a gente chega aqui, a gente vai pro próximo, e aí a gente vai pro próximo, e pro próximo. E quando a gente chega aqui, a gente tem que definir um novo grande propósito. Então a gente vai estar constantemente lutando, se fazendo feliz, crescendo e evoluindo como pessoa, conquistando novos propósitos, fugindo da angústia, fugindo do tédio e tentando se fazer feliz todos os dias.
Parece muito simples, mas não é fácil. E aí, por isso, é super ok e bem tranquilo você pedir ajuda. Lembra de se cercar de pessoas que realmente estão dispostas a te ajudar? Então, procura pessoas que estão de acordo com a sua busca de propósito. E o Instituto Lyra, ele existe exatamente para acompanhar pessoas nessa jornada, nessa busca de propósito. Então, se você precisar de ajuda, não tiver com quem contar ou só quiser compartilhar suas histórias e suas estratégias de sucesso com a gente, vem pro Lirismo e conta com a gente.